Olá, boa noite. Hoje é dia 3 de julho de 2025 e o Jornal de Maricá está começando. Estamos no YouTube, na Twitch e no Instagram. Para se manter bem informados, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. E agora vamos aos destaques do dia. Comitiva de Maricá marca presença no Brasil Investment Summit, evento que reúne investidores em Portugal. Secretaria de Agricultura distribui hortaliças e plantas medicinais para moradores de Maricá. Somar reforça cuidados com os espaços públicos de Maricá e amplia serviços de limpeza e manutenção durante os primeiros meses deste ano. E ainda nesta edição, você vai conhecer um lugar aconchegante de Itaipuaçu. O Café Hospedagem é o destaque de hoje no nosso quadro Empreendedores de Maricá. É agora no Jornal de Maricá, edição da noite. A gente abre o nosso jornal com uma notícia de utilidade pública na área da saúde para os pais e mães daqui de Maricá. As escolas da cidade estão em alerta por causa de casos de uma doença popularmente conhecida como mão-pé-boca, uma infecção viral muito contagiosa. Para saber mais sobre o assunto, a nossa repórter Tainá Silva entrevistou o coordenador de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária de Maricá, Tadeu Félix Cariello. Vamos ver como foi. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, a síndrome mão-pé-boca, que atinge principalmente as crianças nessa época do ano. E para nos dar mais detalhes sobre essa síndrome, eu vou conversar agora com o coordenador de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária, Tadeu Félix. Tadeu, boa tarde, seja bem-vindo. Conta pra gente o que é essa síndrome. A síndrome mão-pé-boca é uma síndrome viral, né, que ocorre por transmissão de pessoa a pessoa, né, geralmente por meio de secreções, que podem ser secreções de vias respiratórias, secreções como catarro, assim como pelas lesões, além pelo contato com as fezes com as crianças, ok? É uma doença que é mais comum, como dessas virais em geral, nesses períodos de frio, né, que a gente fica mais aglomerado, em locais mais fechados, né? E por isso que nesse período é importante a gente estar conversando sobre esse assunto, que é um período mais comum mesmo da gente ver uma transmissão dessa doença. A gente sabe que as crianças são as mais afetadas, mas adulto também pode pegar? Adulto também pode pegar. Por questão da imaturidade, até os 5 anos de idade, é mais comum das crianças manifestarem sintomas dessas doenças. Mas os adultos também podem pegar e transmitir a doença também. Como essa transmissão pode acontecer e como evitar esse contágio? Então, principalmente por meio de secreções, de vias respiratórias, como as gotículas de saliva, catarro, e pelo contato com as fezes também. Então, como por exemplo a gente fala de bebê que tem troca de fralda, toda vez que a gente manipular qualquer uma dessas secreções, fizer troca de fralda, né, ou mexer nas vesículas que podem surgir das feridas das mãos e dos pés, a pessoa tem que lavar bem as mãos após o manuseio. Assim como a gente tem que orientar, né, quem tiver com a doença, as manifestações, que ao tossir, espirrar, né, manipular algum objeto com a boca, de lavar esse objeto e lavar as mãos, né? Além disso, qualquer tipo de contato, qualquer objeto no ambiente, o ideal é que se passe um álcool e que se faça a desinfecção desse espaço que a criança ou o adulto teve contato. E principalmente nas escolas e nas creches, qual é a dica que você dá para as professoras? Como é uma doença de diagnóstico clínico e ela tem um sintoma muito clássico, que são a presença de lesões nas mãos e nos pés, que podem ser pápulas ou máculas, que são manchinhas vermelhas, né? Ou podem ser as vesículas, que vão ser pequenas bolhas nas regiões das mãos e dos pés. Mais clássico ainda é quando pega a palma da mão ou a sola do pé. Se a criança manifestar esse tipo de sintoma nas escolas ou nas creches, a orientação é que a escola chame os pais para pegar essa criança e levar para ter uma consulta, né? Ou pelo médico de família, enfermeiro de família, ou pelo médico pediatra de referência, para ter orientação sobre os cuidados e o isolamento dessa criança, né? Porque o ideal é que essa criança seja afastada da creche assim que se perceber que se trata desse tipo de síndrome, por questão da transmissibilidade mesmo. É isso, Tadeu. Obrigada pela sua participação com a gente. Então, fica o recado para os pais. É importante se alertar aos sinais e, se seu filho estiver com algum desses sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima de você.
E ainda falando de saúde, nesta semana o Ministério da Saúde anunciou uma ótima notícia para mães e pais de bebês. A partir desta terça-feira, o SUS, Sistema Único de Saúde, passa a disponibilizar uma importante vacina no cronograma infantil. É a dose de reforço da meningite C, destinada a bebês a partir dos 12 meses. Além da proteção contra a meningite C, esta doença também garante a imunização contra a meningite A, W e Y. Antes, os pais que quisessem garantir esse reforço completo para a saúde das crianças tinham que buscar a rede particular. E agora a vacina é acessível para todos, totalmente de graça, através do SUS. Muito bacana, né? Então já corre na unidade de saúde da família de sua região para garantir essa proteção a mais para o seu filho. A cidade de Maricá está participando do Brasil Investment Summit, evento internacional que acontece no Centro Cultural de Belém, na cidade de Lisboa, em Portugal. O evento reúne autoridades governamentais, investidores, empresários e especialistas de diversos setores para discutir oportunidades de negócios entre Brasil e Portugal. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, está representando o nosso município e vai participar de um painel que fala sobre o desenvolvimento e o legado dos royalties do petróleo. O Brasil Investment Summit integra a agenda paralela do Fórum de Lisboa 2025, que também vai contar com a participação de autoridades maricaenses. E a exposição Casa das Utopias, no centro da cidade, ganhou 4 novas maquetes de projetos inéditos nesta quarta-feira. As novas maquetes mostram o projeto de construção do trem Maria Fumaça, do letreiro com o nome da cidade, da nova rodoviária de Maricá e do reservatório de Ubatiba. A exposição também possui projetos que já estavam expostos anteriormente, como o Museu da Paz, o Centro Administrativo, o Teatro Balé de Cuba, o Estádio João Saldanha, entre outros. Além das maquetes, o espaço também tem 5 ambientes interativos, uma linha do tempo que conta a história de Maricá e um totem com assistente virtual. A Casa das Utopias funciona de quarta-feira a sábado, de 10h30 da manhã até as 6h30 da noite. A entrada é gratuita e a exposição vai acontecer até o mês de agosto. Quer se manter bem informado? É só se inscrever nos nossos canais e ativar as notificações. E para você que está nos acompanhando pelo Instagram, caso queira rever os nossos jornais, é só acessar o nosso canal no YouTube. Visite também o nosso site, o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Repetindo, tvmaricá.com. Estamos esperando a sua visita. Chegou a hora do intervalo. Em 30 segundos a gente volta com muito mais notícias de Maricá para você. Já se imaginou pertencendo a um lugar inspirador? Pois esse lugar é Maricá. Aqui, a beleza não é só paisagem, é estilo de vida. Aqui os corações e os braços estão sempre abertos. A economia é solidária e a cidade é muito mais. Porque Maricá é mais que uma cidade, é uma revolução. Maricá, uma cidade que cuida, transforma e inspira. A Prefeitura de Maricá tem reforçado o trabalho de conservação dos espaços de convivência social aqui em Maricá. E a SOMAR, a Autarquia de Serviços de Obras de Maricá, divulgou um balanço das ações realizadas até maio deste ano, com intensificação dos trabalhos de limpeza, paisagismo e conservação urbana. Com uma atuação coordenada e contínua, as equipes têm alcançado resultados expressivos, garantindo que ruas, praças, canteiros e espaços públicos estejam sempre limpos, bem cuidados e visualmente agradáveis. Nas orlas de Araçatiba, Jacaroá, Itaipuaçu e Barra de Maricá, as ações foram constantes e diárias, incluindo remoção de lixos, capina, poda de árvores, limpeza especializada de pisos e instalação de grama sintética decorativa. Ao longo deste primeiro semestre, a instalação de pisos limpos e grama sintética foram prioridades da autarquia,
além da remoção de artefatos deteriorados e a manutenção frequente em praças e jardins. A Biblioteca Municipal Leonor Leite Bastos de Souza recebeu 180 novos livros nesta terça-feira, em celebração ao Dia Mundial das Bibliotecas. Os títulos variam entre as temáticas de filosofia e sociedade até ficção e poesia, todos adquiridos durante a última edição da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, realizada no mês passado. Os exemplares ainda serão catalogados e, em seguida, serão disponibilizados ao público para empréstimos. A Biblioteca Pública Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e fica no anexo do Cine Enfio, na Rua Alferes Gomes, número 390, esquina com a Rua Domício da Gama, no centro. Na revista Maricá, nosso programa de domingo, você vai sempre ter a oportunidade de conhecer algum talento do esporte daqui da nossa cidade. Algumas edições o destaque foi o lutador de MMA Paulo César Índio. Vamos rever então como foi essa entrevista. É um esporte mundialmente conhecido e consolidado, onde os brasileiros se destacam. Para falar sobre sua carreira no MMA, na luta livre e em outras modalidades de arte marcial, convidamos aqui para o nosso estúdio o mestre Paulo César Índio. Boa tarde, Índio, tudo bem? Boa tarde, Pedro, tranquilo, obrigado pelo convite, é bom estar aqui para a gente bater esse papo maneiro. O prazer é todo nosso. Então, já para começar, conta pra gente a sua história no MMA, na luta livre, como é que você começou nas artes marciais? Na verdade, eu ingressei na arte marcial, comecei no judô, e por uma coincidência foi até aqui na rua de trás, aqui, eu com 8 anos de idade ingressei. Eu lembro na época um projeto escolar, que a prefeitura disponibilizou algumas vagas na época, e eu fui sorteado em um desses projetos, e ingressei, comecei a treinar, minha mãe me colocou mais para me ajudar um pouco na disciplina, que eu era um pouco aquela criança meio agitada e, como a gente sabe, a luta, né, o esporte ajuda muito nisso, especificamente a luta, o judô. E eu descobri em mim aquela vontade ali de lutar, de estar participando das competições, então passei a lutar, comecei a treinar para campeonato, desenvolvi, o professor na época viu em mim também isso, me ajudou, e eu fiz uma carreira no judô, lutei bastante, e quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive uma lesão no braço, numa dessas competições, e foi uma fratura bem grave. Aí eu passei um período de cirurgia, botei umas próteses, retirou, só que eu passei um período longo em recuperação de 1 ano e pouco, quase 2 anos, e aquilo ali meio que me travou um pouco no judô. Depois disso eu fiquei meio que um receio, um medo, né? Como todo atleta que volta de uma lesão, o corpo sente, a mente, aquele receio. E eu muito novo, então aquilo ali me parou um pouco. Aí eu fiquei um tempo parado no judô, depois voltei para terminar minha graduação, para me pegar minha faixa preta, né? Só que eu vi outros caminhos, graças a Deus, que foi onde eu comecei a praticar luta livre, o boxe, e pouco mais para frente, quando o MMA ficou um pouco mais moderno, eu comecei a prática do MMA e lutar o profissional no MMA. No ano de 2011 eu fiz a minha estreia no MMA, mas eu passei por todo esse processo, conheci outras artes, e quando eu estreiei no MMA eu ainda também estava meio que caminhando ainda no lance do MMA, das modalidades. Hoje já sou formado, né, na grande parte das modalidades de lutas, que mudou minha vida, mudou minha história, né? Bacana. Índio, você tem várias faixas pretas, né, em várias modalidades. Você acabou de falar que a primeira, então, foi no judô. Foi no judô. E, cronologicamente, quais foram as outras? Fala pra gente. Então, como eu comecei a treinar luta livre e treinei boxe. Boxe, a gente sabe que o boxe é uma formação. Você forma ali professor ou instrutor de boxe. Você não tem uma graduação assim que você vai pegando anualmente, igual normalmente as modalidades. Fiz o curso de boxe, me formei professor de boxe. Só que, sendo que meu foco era competir, lutar, e fui me graduando na luta livre, os campeonatos em si também foram me ajudando nisso, que existe os méritos para você ter uma graduação, além do tempo, né? Tem pessoas que a gente entende que, tipo assim, tem outras profissões, mas pratica uma luta, ela desenvolve através do conhecimento dela, da técnica, do tempo dela, sendo que o competidor, ele tem essa base um pouco mais forte para ajudar no seu ato de graduação ali. E a luta em si,
eu comecei a lutar profissional de MMA, mas sempre tive lutando, sempre luto chão, que é o grappling, né? O jiu-jitsu, jiu-jitsu sem kimono, o boxe, Muay Thai, sempre fui praticando essas artes. O Muay Thai, que nesse meio caminho eu parei de lutar profissional e me dediquei só a treino e me graduar mesmo, porque que o Muay Thai contunde muito. Então, para evitar essas lesões e não me atrapalhar na profissão que eu resolvi me dedicar, que foi o MMA, fui me graduando. Me graduei, fiz o curso, me formei no professor de boxe. E a luta livre e Muay Thai eu vim degradativamente pegando as graduações e peguei até a preta dos dois no mesmo ano, que foi no ano de 2015. Eu me formei preta de luta livre e de Muay Thai. A última modalidade que eu me formei foi o Jiu-Jitsu, que eu também me formei faixa preta. Foi a última. Graças a Deus, E eu, por enquanto, eu tô preta nessas 4 aí. Índio, e falando um pouco de luta livre, o pessoal tem mania de confundir um pouco com telecat, com MMA. Sim. Fala pra gente qual o diferencial da luta livre. É porque, na verdade, os termos usados antigamente era meio generalizado, né? Tipo, igual o pessoal falava muito brigar, ia se referir a lutar, brigar, porque realmente eram poucas regras impostas, não tinha visibilidade, não tinha o potencial que tem a luta em si, não só a MMA, a luta em si hoje. E a luta livre, eu quando era criança também ouvia a luta livre. Aí eu via aquele telecast que passava até num programa de televisão na época, eu achava que aquilo ali era uma luta livre, né? Como até hoje muita gente acha. Muita gente às vezes pergunta, pô, quer se referir, perguntar se eu luto MMA e perguntar, você luta UFC? Porque o UFC é o maior evento, então fica no assunto, a galera que não é muito ligada relaciona, acha que o MMA é o UFC. O UFC é um evento, né? É o maior do mundo, só que o MMA é uma modalidade. E a luta livre, ela é uma modalidade como mais fácil para a galera entender, o jiu-jitsu só que sem o kimono. Sendo que não é só simplesmente assim, muda muitas regras. Tanto na competição, tanto na graduação, na formação, é totalmente diferente. No ato de treino, de trabalho, é totalmente diferente, que não tem roupão para você pegar, não tem um kimono. Então, as técnicas ali, a maioria, até mesmo com a modernização, aperfeiçoa ali uma coisa, fica uma coisa só, mas tem muitos detalhes que a luta livre impõe que ela realmente é baseada na luta livre. Tentaram inventar inventaram, criaram umas modalidades que, tipo, para quem não entende, generaliza. Por exemplo, submisso, botaram submisso para dizer que era a luta sem kimono, jiu-jitsu, só que não é, porque não é simplesmente você tirar o kimono e participar, porque muda totalmente as regras, pontuação de evento para o outro. E a luta livre, ela se baseia nisso. Ela é uma luta corpo a corpo, de grappling, sem kimono, e só que é baseado nisso, finalização. Tem as referências, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Né? A luta livre é uma luta de corpo a corpo, grappling, que a gente trabalha muito nisso. E eu foquei muito na luta livre porque ela me trouxe muita realidade do MMA. Que o MMA ali a gente precisa trabalhar, não tem pano para você trabalhar, então você trabalha no corpo a corpo. É por isso que a maioria dos atletas de jiu-jitsu, de MMA, mas que praticam jiu-jitsu como grappling, quando tem luta marcada, eles tiram o kimono e trabalham um tempo ali sem kimono, porque há essa necessidade na luta de você estar ali com essa leitura corporal sem pano para você trabalhar. E quem foram os mestres do Índio? Conta pra gente. Então, aqui em Maricá, quando eu ingressei nessa mudança, que eu parei, fiquei esse tempo do judô parado e comecei a buscar outra arte, Maricá era muito precário de arte marcial, não tinha um local para treinar. Difícil de achar. Que foi quando eu comecei, não tinha. Quando você conhecia alguém para treinar, alguém que já praticava, um lutador que treinava assim, não tinha uma academia específica. Aí eu conheci na época o Robério, conheci ele nessa época dessa minha transição, ele por ser um cara mais experiente ali, abraçou ali, me ajudando ali sem toda estrutura, e a gente foi unificando. Na época eu conheci o Robério, ele dava aula de jiu-jitsu para crianças, e eu tive uma ideia um dia, sentado com ele assim, eu falei, cara, você já é formado em Muay Thai, no grappling, por que você não dá uma aula, né, desenvolve aqui um trabalho para adulto, que como eu, tem outras pessoas e tal. O Maricá Futebol Clube vai enfrentar o Boa Vista de Saquarema em um grande clássico regional neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, no estádio João Saldanha, em Cordeirinho. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tsunami busca a vitória embalado pelo apoio de sua torcida
para tentar voltar ao G4, zona de classificação para a próxima fase. Atualmente, o time maricaense está em 5º lugar, a apenas 1 ponto do 3º colocado. Os ingressos para a partida já começaram a ser vendidos e podem ser adquiridos no site www.inovatickets.com, na loja do clube ou na bilheteria do estádio. A entrada custa R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. O time sub-20 do Maricá Futebol Clube vai enfrentar o Botafogo na próxima segunda-feira, às 2h45 da tarde, pelo jogo de volta da semifinal da OPG, Taça Otávio Pinto Guimarães, no estádio João Saldanha, em Cordeirinho. O Tsunami perdeu o primeiro jogo por 3-1 e vai precisar reverter o resultado, ganhando por 3 gols de diferença, se quiser se classificar para a grande final da competição. Para isso, a garotada conta com o apoio da torcida maricaense. O jogo é aberto ao público e a entrada é totalmente gratuita. Então, vamos apoiar a base do nosso Maricá. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais e ativar as notificações. Confira também o nosso site, o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Repetindo, tvmaricá.com. Clica lá. Estamos esperando a sua visita. O Jornal de Maricá faz agora uma pequena pausa para o intervalo. É rapidinho, eu volto já. O Fluminense vai enfrentar o Al Hilal da Arábia Saudita nesta sexta-feira, às 4 horas da tarde, em Orlando, na Flórida, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, também conhecida como Super Mundial. O tricolor precisa vencer caso queira avançar para a semifinal. Em caso de empate, o jogo será definido nos pênaltis. O time carioca se classificou para as quartas após eliminar a Inter de Milão, enquanto a equipe árabe passou de fase ao vencer o Manchester City. Já o Palmeiras entra em campo contra o Chelsea, também na sexta-feira, porém às 10 horas da noite na Filadélfia. Caso o Fluminense e o Palmeiras vençam seus jogos, as equipes brasileiras vão se enfrentar na semifinal. O Flamengo e Botafogo, que eram os outros 2 brasileiros na competição, acabaram sendo eliminados na fase das oitavas de final e já retornaram para o Brasil. Agora as equipes se preparam para o retorno do Brasileirão. E o futebol internacional está de luto. Morreu na madrugada desta quinta-feira o jogador de futebol Diogo Jota. O atacante atuava no Liverpool e na seleção de Portugal. Jota faleceu junto com seu irmão André Silva, que também era jogador e atuava no Penafiel de Portugal. Os dois sofreram um acidente de carro em Zamora, na Espanha, e infelizmente não resistiram. De acordo com a polícia espanhola, o pneu do carro onde os irmãos estavam estourou durante uma ultrapassagem, jogando o veículo para fora da pista. Em seguida, o automóvel pegou fogo e os dois morreram ainda no local. Diogo Jota tinha 28 anos e deixa esposa e 3 filhos pequenos. O casal havia se casado há cerca de 11 dias. Já André tinha 26 anos. No mês passado, Jota havia sido campeão da Liga das Nações pela seleção de Portugal, ao lado de seu ídolo Cristiano Ronaldo. Com as cores de Portugal, o atacante fez 47 jogos e marcou 14 gols. Já pelo Liverpool, o jogador fez 179 jogos e marcou 65 gols. Ao longo de 5 anos no clube, ele conquistou um campeonato inglês, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Língua Inglesa. E será enterrado nesta sexta-feira no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói, o corpo da publicitária Juliana Marins, de 26 anos,
que morreu após queda em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. O velório, aberto ao público, será de 10 da manhã ao meio-dia. Depois, a cerimônia se torna restrita a familiares e amigos e deve durar até às 3 da tarde. Depois da segunda autópsia realizada pela Polícia Civil do Rio, a irmã de Juliana Marins agradeceu às autoridades brasileiras pelos esforços em trazer o corpo da caçula de volta ao país. A primeira autópsia feita em Bali foi vaga e não determinou nem o dia nem a hora do falecimento da turista. A família acusa as autoridades da Indonésia de negligência no resgate a Juliana Marins. A turista sofreu o acidente em um sábado e só foi resgatada 4 dias depois. A Prefeitura de Maricá vai realizar mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Praça Agroecológica de Araçatiba, região central da cidade. O evento vai contar com a venda de produtos hortifruti-grangeiros, bebidas artesanais, produtos orgânicos, massas de biscoitos, pães e geleias. Anexo à feira também estará o projeto Baldinho do Bem, onde voluntários cadastrados vão poder trocar resíduos orgânicos por mudas e sementes de plantas e hortaliças. As iniciativas visam incentivar a alimentação saudável, a preservação da natureza e a valorização da produção local. O programa Maricá Mais Verde distribuiu 100 mudas de várias espécies de plantas na manhã desta quinta-feira, no bairro de Ponta Negra, região litorânea da cidade. Entre as plantas distribuídas estavam mudas de ipê amarelo, ipê rosa, goiabeira, aroeira, urucum, acácia vermelha, ingá, araçá roxo e cacau. A ação busca conscientizar a população sobre a importância de uma cidade mais sustentável. Ao mesmo tempo, o projeto também contribui com o reflorestamento. Desde o início do programa, o Maricá Mais Verde já ultrapassou a marca de 50 mil mudas distribuídas no município e outras 100 mil plantadas em áreas de reflorestamento pelo próprio governo municipal. A Prefeitura de Maricá distribuiu diversas hortaliças frescas na manhã da última terça-feira, na praça do bairro da Amizade, região central da cidade. Entre as hortaliças oferecidas estavam agrião, acelga, alface roxa, couve, coentro, cebolinha, manjericão, jiló, rabanete, salsinha, espinafre e até canela. A iniciativa faz parte de um projeto que percorre os 4 distritos do município, promovendo segurança alimentar e incentivando o consumo de produtos locais. Os alimentos foram distribuídos, todos produzidos em espaços administrados pelo governo municipal e por produtores da cidade, o que fortalece a agricultura familiar e valoriza a economia rural de Maricá. E além de distribuir os vegetais no bairro da Amizade, a Secretaria de Agricultura também realizou a entrega gratuita de hortaliças e plantas medicinais para os idosos assistidos pelo Centro da Terceira Idade e pelo programa Meu Lar em Maricá. Entre os itens oferecidos estavam o almeirão, a folha de canela, folhas de chá, cebolinha, coentro, couve, alface, hortelã e manjericão. A ação, mais uma vez, reforçou o compromisso da Prefeitura de Maricá com a segurança alimentar, a valorização da agricultura local e o bem-estar da população idosa do município. O Procon Sênior, programa da Secretaria de Defesa do Consumidor, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou nesta quinta-feira a certificação de 70 alunos da Escola do Idoso de Itaipuaçu. Os idosos aprenderam conhecimentos básicos sobre os direitos do consumidor, como identificar golpes ou fraudes e informações sobre educação financeira. O programa Procon Sênior tem como objetivo atender os consumidores maricaenses da terceira idade, visando conscientizá-los com conhecimentos básicos sobre os direitos do consumidor, alertar para fraudes, golpes bancários e de empréstimos, além de informar e dar dicas sobre organização financeira.
Ao longo da semana, não perca o seu Jornal de Maricá. É só fazer a inscrição nos nossos canais e ativar as notificações. Os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube e também no nosso site, o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Repetindo, tvmaricá.com. Vamos para a nossa última pausa. Fica com a gente que o Jornal de Maricá volta em instantes. Bem-vindos ao futuro, o nosso futuro, que se constrói quando cuidar das pessoas vem em primeiro lugar, que trabalha para ser a cidade mais segura do país e se transforma para fortalecer o verdadeiro empreendedor, e que cuida das pessoas e das famílias inspirando o mundo. O futuro tem endereço, é aqui, na sua Maricá cada vez melhor. Prefeitura de Maricá, cidade que cuida, transforma e inspira. E agora vamos de previsão do tempo. Fique por dentro do clima para o final de semana em Maricá, com o boletim da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Hoje e também amanhã, ventos úmidos vindos do oceano seguem deixando o tempo instável, com céu nublado a encoberto. A previsão de chuva a qualquer momento ao longo do período. No sábado, a frente fria enfraquece e não chove. Já no domingo, entra uma frente fria e pode voltar a chover durante a noite. Na segunda, o tempo fica estável e não há previsão de chuva. As temperaturas estão em queda e mínima chega a 14 graus no domingo. A máxima fica na casa dos 24 graus na segunda-feira. Vamos preparar os casacos aí porque vai fazer frio. A Prefeitura de Maricá realizou mais uma edição da Oficina de Memórias e Histórias para Idosos nesta quarta-feira, na Casa da Terceira Idade de Bambuí. A atividade acontece mensalmente e tem o objetivo de estimular a escrita, memória auditiva e sensorial dos idosos, por meio de histórias contadas pelos próprios participantes. Ao final do ano, os melhores relatos serão selecionados para compor um livro com as produções dos alunos. Durante a oficina, os participantes realizaram exercícios de percepção tátil, com os olhos vendados, e estimularam a memória emocional e auditiva, com o uso de caixas contendo utensílios, temperos e papel. A ação busca valorizar as vivências dos idosos e promover o fortalecimento de suas capacidades cognitivas e criativas. Vale ressaltar que a Casa da Terceira Idade de Bambuí atende mais de 300 pessoas e oferece uma programação variada, com aulas de dança, ginástica, fisioterapia, crochê e muitas outras atividades para os idosos. Para participar, basta ir até o local e se inscrever. E para você que quer aproveitar esse tempo chuvoso para curtir um cineminha, não perca essa oportunidade. O Cininfio oferece sessões de filmes gratuitos todos os finais de semana, aqui em Maricá. A programação dessa semana começa na sexta-feira, às 7 horas da noite, com o documentário Fernanda Young, Foge-me ao Controle. No sábado, o dia inicia com 2 filmes para a criançada, Abá e Sua Banda e As Aventuras de Poliana, começando às 3 e às 5, respectivamente. Já às 7 da noite é a vez dos adultos, com Baby. No domingo, a programação começa novamente às 3 da tarde, com Sneaks de Pisante Novo. A classificação é livre. Em seguida, às 5, será exibido Barbie, porém com a classificação para 14 anos de idade. Às 7, o dia encerra com Casa Branca, que tem classificação para maiores de 16 anos. Vale lembrar que para assistir a qualquer filme basta garantir um ingresso gratuito através do site do Cininfio. No dia da sessão é só chegar um pouquinho mais cedo e garantir o seu lugar. E quinta-feira é dia de conhecer negócios que estão dando certo aqui na nossa cidade. O destaque de hoje é o Café Hospedagem de Itaipuaçu, um lugar aconchegante que combina cafeteria e hospedagem. Vem conferir com a gente!
No quadro Empreendedores de Maricá de hoje, nós vamos conhecer um espaço que é puro charme, acolhimento e criatividade. Estamos no Café Hospedagem, que fica aqui em Itaipuaçu, e é um lugar que foi pensado nos mínimos detalhes para que você possa se sentir em casa. Com apenas 3 suítes exclusivas, cafeteria artesanal e uma proposta intimista, o Café Hospedagem oferece mais do que uma estadia, entrega uma experiência. Cada detalhe do lugar revela cuidado e intenção, resultado da trajetória da empreendedora Sandra, que uniu diferentes paixões em um só negócio. Meu nome é Sandra Cardoso, sou responsável do Café Hospedagem. O Café Hospedagem surgiu em um momento muito difícil na minha vida, né, e falo que foi uma inspiração de Deus, que Deus me deu para fazer o Café Hospedagem. E uma das coisas que a gente quis pensar aqui foi em cada detalhe, né, porque nós amamos muito servir as pessoas. E é uma coisa que eu sempre falo, o maior é aquele que serve. Né, e muitas das vezes as pessoas têm essa dificuldade de servir, né, ter aquele carinho, aquele acolhimento. Nós não somos perfeitos, mas tentamos sempre entregar o melhor a todos os nossos clientes que acabam virando os nossos amigos. Tanto que Café Hospedagem significa amigos de finais de semana. Realmente são aquelas pessoas que a gente quer mostrar para ela que elas estão não só num lugar que tem uma sofisticação, um acolhimento, uma comida boa, pois tudo aqui que nós somos nós que fazemos aqui no café. Nós não quisemos trazer essa proposta de industrializada, mas sim até ter realmente esse detalhe de uma boa comida que a gente lembra muitas das vezes da nossa mãe, da nossa avó. E como eu digo sempre que a mesa, né, uma das propostas que nós colocamos aqui, foi a questão da mesa posta. Pois mesa e cama são lugares que curam, eu sempre falo isso. Né? Não é um lugar para a gente discutir, não é um lugar para a gente ter mais conversas, e sim a gente ter boas lembranças, né? Como a questão de sentar com amigos, ter uma boa conversa, sentar com a sua esposa, com a sua família. Então, esse é uma das propostas que nós trouxemos para o Café Hospedagem. Os maiores desafios que nós tivemos aqui, né, quando a gente começou a projetar, a pensar, eu sempre fui apaixonada, não só por arquitetura, mas também pela gastronomia. E sempre gostei muito de cafeteria e padaria. Eu falei, poxa, mas como assim? Como que eu vou abrir esse café? E pensamos em abrir no centro de Maricá, mais para o centro de Itaipuaçu, mas conheci uma pessoa, né, que se chama Sebastião, estudei com ele 1 ano e ele me mostrou que, por a cidade de Maricá ser uma cidade pequena, eu abriria uma cafeteria de destino e realmente eu ia conseguir apresentar para as pessoas aquilo que eu queria, que era uma cafeteria acolhedora, que as pessoas realmente viessem a se arrumar até aquele momento realmente de preparação, não só por passar e tomar apenas só um café, né? E realmente trazer memórias para as pessoas. E o maior desafio foi sentar com a minha filha, com o meu esposo, e eles abraçarem a minha ideia. Eles falaram assim, você é louca. E era uma casa que era nossa aqui, era a nossa casa, e era uma casa que já estava toda projetada para nós morarmos. Enfim, eu comecei a destruir tudo, comecei pelo meu closet, destruindo tudo, botando tudo para o chão, e eles aceitaram essa ideia, abraçaram comigo. Se hoje o Café Hospedagem está dando certo, é porque eles todos estão abraçando comigo, porque a base de tudo na nossa vida é a nossa família, e isso foi um dos maiores desafios, e a cada dia, né, matando um desafio de vez para chegar onde nós queremos chegar. Tudo aqui foi pensado para atrair quem busca conexão, aconchego e quer distrair a mente, seja para visitantes ou para pessoas que moram aqui na cidade. A ideia é sair da rotina e ter um respiro nesse lugar incrível. O público que nós temos aqui, que nós mais recebemos, é muita gente da área da saúde. Psicólogos, médicos, professores. Ontem mesmo nós tivemos 2 professores aqui, que foi muito bacana. Nós tivemos uma conversa muito gostosa na parte da tarde. Então é mais esse pessoal realmente que tem essa proposta de querer realmente um lugar para descansar, para relaxar, não só na cafeteria, mas na parte da hospedagem também. Então o nosso público realmente
está procurando isso, uma questão de saúde, de paz, e eu vejo que o nosso maior público, que eu estou sempre olhando ali, né, bisbilhotando eles também para saber, para assim também poder entregar o melhor para eles, são essas pessoas mais dessa área da saúde. Eu não vou dizer só um momento mais marcante do Café Hospedagem, mas são vários momentos que nós tivemos aqui. E um dos momentos que nós mais tivemos, assim, que acontece muito aqui, que a gente ouve muito dos nossos clientes, é um lugar que traz muita paz. E é para isso realmente que o Café Hospedagem, a gente quer trazer isso para as pessoas, paz. E as pessoas falam muito sobre isso, né? E a gente quer desconectar, por hoje nós sermos tão mediatistas, desconectar as pessoas desse mundo, né, virtual, de o tempo todo ninguém consegue sentar à mesa para bater um papo. E aqui é tão gostoso, por mais que seja um lugar bonito, as pessoas querem tirar foto, mas muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, esquecemos até de tirar uma foto. E eu brinco, eu falo, sinal que o papo estava bom e a comida estava boa. Então, realmente, no próprio Dia dos Namorados, nós oferecemos um jantar aqui. Nós vamos oferecer uma vez ao mês um jantar temático. Daí nós começamos pelo Dia dos Namorados, porque é uma data muito bonita, uma data especial. E a gente ficou feliz, porque todos os nossos, praticamente, nossos convidados que estavam aqui, nós fizemos 2 turnos, lotou. E as pessoas conseguiram realmente desconectar e curtir uma boa música, uma boa comida, a melhor companhia um do outro, né, de realmente o casal conversar. Então, esses são um dos melhores momentos, não só um que nós temos aqui no café. E o nosso maior diferencial é o que eu já disse, é servir com alma. A gente ama o que faz. Todos que vêm aqui no Café Hospedagem percebem a mesma coisa. As pessoas sempre conversam muito com a gente, sempre que eu posso, eu saio da cozinha, venho aqui falar com cada pessoa e as pessoas sempre conversam com a gente, dá esse feedback de como elas se sentem acolhidas, como se sente especial. A gente trabalha aqui sempre na questão assim, do bistrô. A gente pede sempre para reservar, não só no bistrô, mas no café. E os nossos próprios clientes falam sobre isso. Nossa, a gente se sente exclusivo, porque tem uma mesa esperando a gente, né, com uma placa escrito ali, às vezes, muitas das vezes a gente, quando pode, a gente coloca o nome da pessoa também, escrito reservado, e realmente se sentir em casa, se sentir acolhido, né, da gente poder trocar, da gente poder falar com vocês algo positivo, algo negativo. Esse é um dos maiores propósitos que nós temos, servir com alma. Esse é o propósito do Café Hospedagem. O conselho que eu dou, né, não só na cidade de Maricá, né, mas o empreendedor em si, todos falam que é muito difícil. E eu falo que empreender realmente é você achar solução para outras pessoas. Você tem que saber enxergar o problema da outra pessoa. Qual é a necessidade que o seu cliente precisa? O que você quer oferecer? Então, assim, uma das dificuldades que eu tive aqui quando eu comecei foi pensar que por meu negócio ser algo distante, não no centro, eu não ia chegar aonde eu estou chegando e quero chegar muito mais. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou olhar em volta do que as pessoas realmente precisam para oferecer. O que é oferecer? Aqui eu vi a dor das pessoas quererem ser bem atendidas, né, ter um acolhimento, ter um respeito com as pessoas, porque as pessoas já vêm para o seu estabelecimento para te presentear, que eu falo que não é gastar, é presentear, ela está naquele momento, tirando o momento dela para vir até o seu estabelecimento. E ela está investindo em algo para um momento para ela. Então, nós realmente temos que pensar principalmente nisso, de gerir pessoas, né, de a gente treinar pessoas para que a gente venha atender as pessoas da melhor forma possível. O Café Hospedagem é a prova de que empreender é também criar experiências, cuidar dos detalhes e transformar os momentos em grandes memórias. Até a próxima história inspiradora. E assim a gente vai fechando mais um Jornal de Maricá, edição da noite. Para não perder nenhuma novidade sobre a nossa querida Maricá,
inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela companhia e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!